Uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Na tarde de hoje, a Liane vai falar para nós a respeito do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta a mão. Então, nessa primeira parte, cada um de vocês possa se serenar, o pessoal de casa também, possa estar se recuperando a fim de prestar bastante atenção nessa primeira parte, que é a parte necessária para o despertamento das nossas consciências. Então, que a gente possa não só escutar com nossos ouvidos o conteúdo da tarde de hoje, mas principalmente colocar ele no nosso dia a dia, através daquilo que Jesus ensinou, que a gente possa compreender em profundidade, nos esforçarmos para aplicar no nosso dia a dia. Então, com vocês, eu passo a palavra à Liane. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal de casa que nos acompanha pela internet. O título do capítulo, A Fé Transporta Montanhas, nos remete àquela ideia que nós temos de que, e que é verdadeira, né? De que se nós tivéssemos fé, crença, as montanhas das nossas dificuldades, nossos conflitos, os nossos problemas seriam superáveis. A gente conseguiria transpor as montanhas por essas dificuldades. Mas, na prática, muitas vezes não acontece assim, né? Nós ainda temos muitas montanhas, muitas dificuldades que para nós são intransponíveis. Montanhas internas, nós ainda não conseguimos superar uma série de conflitos, as nossas inseguranças, os nossos medos, as nossas carências, dificuldades de uma forma geral. Elas ainda existem e nos pesam, de certa maneira. Por que isso acontece? Porque nós não aprendemos a construir fé. Ao longo dos séculos, dos milênios, nós aprendemos a fazer rituais. Nós aprendemos orações decoradas, nós aprendemos a fazer ofertas, nós ofertamos bodes nos templos, nós acendemos velas, nós frequentamos missas, cultos, centros espíritas, nós ouvimos, nós aprendemos uma série de atos externos, nós aprendemos até a fazer trocas, coisas materiais, doar, dar coisas que não nos pertencem, nós nos enganjamos às vezes em algumas atividades. Nós também aprendemos que Deus é punitivo ao longo desse tempo. Não nos foi ensinado e nós também não buscamos muito entender como que a vida realmente funciona. Como que funcionam as coisas. Eram dogmas que nos eram passados. É assim, funciona assim, é dessa maneira, tens que acreditar, fé é isso. E nós passamos toda a nossa trajetória com essa visão, com esse pensamento. E como nós acreditamos que Deus realmente nos pune, a gente procura fazer todos esses rituais bem certinho para que Ele então não nos puna, não nos castigue, para que Ele nos proteja um pouco mais, para que Ele nos dê alguma coisa em troca. Nós aprendemos a fazer trocas com Deus. Mesmo aqui, quando a gente chega no centro espírita, em que a gente aprende que as coisas não são assim, a gente recebe uma série de ensinamentos claros, ainda a gente mantém muitas vezes essa mesma visão. Eu estou vindo no centro espírita, eu passe, eu assisto uma palestra, ou eu me enganjo nos trabalhos. Deus está vendo que eu estou me esforçando, que eu estou tentando, que eu estou participando, que eu estou procurando. Então, em troca,
ele vai aliviar o meu problema, vai melhorar para mim. Meus conflitos vão desaparecer. Eu magicamente vou passar a ser uma pessoa segura, porque eu estou frequentando, porque eu tô essa ainda é a nossa visão muitas vezes. Às vezes a gente até entende um pouco mais, faz algumas escolhas na vida, toma algumas decisões, mas ainda motivados pelo medo, pela troca. Porque afinal de contas, agora eu sei algumas coisas, se eu também não fizer nada, não tomar nenhuma decisão, nenhuma atitude, aí mesmo que Deus vai me punir, porque antes eu ainda era ignorante. Agora eu sei um pouco, então eu tomo algumas atitudes, mas notem que não dura muito tempo, logo em seguida a gente sucumbe, a gente desiste, porque não há um convencimento real, é troca. Por isso que nós sofremos tanto. Por isso que nós nos revoltamos, nós nos deprimimos. Nós não temos respostas para as coisas que nos acontecem, para os sofrimentos, para as dificuldades que nos chegam, para os nossos próprios conflitos emocionais, porque não é troca. Segundo, a gente ainda alimenta aquele pensamento de: "Pô, eu estou fazendo tudo direitinho, eu estou indo, eu estou me esforçando, não está funcionando, não está dando certo, não tem Deus, não tem ajuda, estou tomando passe, estou me dedicando mais". Não funciona assim. Tem ajuda, tem Deus, mas não funciona assim. A vida não é dessa maneira. Deus não é um negociante. Deus não faz trocas, muito menos nos pune. Existem leis, existem leis divinas que regem tudo no universo. Tudo que é material, moral, espiritual, nós estamos inseridos dentro dessas leis. Tudo funciona e opera dentro dessas leis, que são imutáveis. Variam conforme as circunstâncias ou conforme as criaturas, não é para A, para B diferente, é igual para todo mundo, do melhor ao pior, do mais evoluído ou menos evoluído. São leis que têm por princípio, por fundamento, nos levar à perfeição, nos instigar, nos estimular a crescer, a amadurecer, a se transformar, a construir novos valores, a nos direcionar para o bem. E tudo funciona dessa maneira. Nós aprendemos, a doutrina espírita nos ensina isso de forma ainda mais clara, que existe uma lei de causa e efeito, por exemplo, dentre tantas. E Jesus bem sintetizou numa frase que a gente muitas vezes cita, que a semeadura é livre, que a colheita é obrigatória. Ou seja, aquilo que eu plantei, que eu semeei no meu coração, na minha vida, nas minhas relações, eu vou colher obrigatoriamente a natureza de. Se eu semeei desequilíbrio, agressividade, conflito, competição, indiferença, egoísmo, orgulho, teimosia, eu vou colher a natureza. Então não é castigo. O meu problema existe porque a causa emocional existe ainda dentro de mim, dentro dessas leis de causa e efeito. Então, nada externo vai resolver com o meu problema. Sou eu que preciso mexer nessas causas emocionais que dão origem a ele. Até porque se ele desaparecer, eu não vou ter aprendido a lição, eu vou repetir o problema e eu mantive a causa. Então nem tem sentido. Aprender tudo isso, e a doutrina espírita nos ajuda a entender que por mais que a gente ache que essa vida é a mais importante, a gente dê tanto valor ao aqui e agora, a resolver as coisas imediatamente, nós estamos dentro de um processo evolutivo, nós somos um espírito imortal dentro do tempo. Nós somos responsáveis pela nossa trajetória. Nós somos herdeiros das nossas escolhas, das nossas ações.
E a gente vai compreendendo isso cada vez mais, a gente vai entendendo que, de fato, não existem castigos, não existe sorte ao azar, existem consequências, existem responsabilidades, existem escolhas que a gente se determina. A gente vai entendendo que a gente errou muito, a gente se enganou muito, a gente achou que a vida era de um jeito e é do outro. A gente vai percebendo quanto nós nos iludimos, quanto nós demos valor para profissão, para destaque, para dinheiro, para ter coisas para usufruir, para ter relações. O quanto isso nos manteve iludido, nós morremos muitas vezes com essas ilusões, com esses enganos, ao longo de muitas vidas. Nós fomos plantando uma série de erros que geraram esses nossos estados emocionais de tanta dúvida, de tanta incerteza, de tantas culpas, de tanta insegurança. Mas ao mesmo tempo, com tantos erros, com tantos enganos, a gente também aprende que a misericórdia divina dá sempre uma outra oportunidade, uma outra vida, sucessivas vidas, tantas quantas forem necessárias para que a gente refaça, para que a gente recomece, para que a gente aprenda novamente, para que a gente se transforme, para que a gente cresça. A misericórdia divina não é troca, é misericórdia divina, está dentro das leis. Funciona dessa maneira. Nós precisamos disso, nós precisamos dessas vidas, dessas oportunidades. Muito, muito mais do que muitas vezes a gente acha que precisa. Não só em outras vidas, mas dentro da mesma vida a gente recebe uma série de experiências, de situações, de oportunidades que vão nos levando nessa direção. E a fé nasce disso, dessa compreensão profunda da vida, dos objetivos da vida, das não ilusões, do entendimento real do que significa estar encarnado aqui, hoje, nesse momento. Por quê? Para quê? Qual o meu papel nisso tudo? Nesse momento, nessa encarnação? O que Deus espera de mim? Entender isso, entender em profundidade que é um processo, isso é só uma etapa, que nós vamos ter reveses, que nós vamos aprender lições, que nós não estamos fora da lei, nenhum de nós. Por pior que nós sejamos, nós não estamos fora das leis. Essa compreensão é o primeiro passo para essa centelha que vai nascendo dentro de nós de fé. Primeiro a gente precisa compreender, até porque até agora a gente só recebeu imposições. A compreensão é necessária para que a gente acredite em alguma coisa e para que a gente possa fazer. O nosso trabalho é assim. Eu não consigo trabalhar se eu não entendi, se eu não compreendi o que eu estou fazendo, a natureza daquilo que eu estou fazendo, eu vou mal trabalhar. Então, se para as coisas materiais é assim, para a vida muito mais. Então, a compreensão profunda de que tudo começa a fazer sentido, tudo tem resposta, a gente começa a se entender melhor, começa a se enxergar melhor, a entender melhor os outros. Esse encaixe de todas as coisas faz com que essa compreensão se transforme dentro de nós numa convicção. Não é mais uma informação que eu ouvi, que eu li nos livros, que faz sentido, é lógico, tem razão. Eu acredito que é assim. Eu me convenci de que a vida funciona dessa maneira, com esses propósitos, com esses objetivos, para mim, para o todo, para os meus. É assim. Eu entendi. E eu luto, porque agora eu acredito, para me transformar, para viver conforme eu acredito. Não é mais só uma informação, faz parte da minha maneira de sentir. Isso me transforma. Eu mudo
a minha relação com a vida e com as dificuldades. Como agora eu compreendo, como agora eu acredito de verdade, eu estou lutando para que isso tudo que eu entendi, eu coloque em prática na minha vida, porque não é mágico, não acontece assim. Eu preciso fazer escolhas. Na hora das dificuldades, das angústias, dos problemas, eu preciso escolher sentir de outra maneira. Eu preciso pegar tudo o que eu compreendi e colocar ali na prática, na hora. Por mais que eu esteja sofrendo, por mais difícil que seja, a minha tendência não pode prevalecer de me vitimizar, de não ser assim, de coitado de mim, de me deprimir, de me revoltar com Deus, de não entender os motivos, as causas. Ora, eu entendo. Espera aí um pouquinho. Está acontecendo isso comigo, mas tem Deus. Tem uma razão de ser. Tem motivos, tem causas. Eu já entendi que funciona assim. Não vou me desesperar. Eu escolho me impor um sentimento de maior confiança em Deus, na vida, e não me deixar levar pelos desesperos, pelo sofrimento, e aumentar ainda mais as inseguranças, as culpas que a gente tem, que a gente já carrega. E aí, vão vir as dificuldades, as montanhas vão continuar existindo para que a gente possa enfrentá-las. Eu vou sofrer reveses, vou ter incompreensões, eu vou me decepcionar comigo mesmo, vou me chatear com algumas coisas, com as pessoas, vão vir dificuldades, sofrimentos, doenças, perdas, decepções, desilusões. Mas eu já não vou me revoltar tanto, eu já não vou me deprimir tanto, eu já não vou me vitimizar, porque eu já sei que eu não sou vítima, eu sou autor da minha história. Se até agora eu errei, eu posso modificar, eu posso me impor, me determinar um outro caminho. Eu não vou ter mais tantas necessidades materiais, eu vou conseguir viver com aquilo que eu tenho e ser feliz, porque já nem me importa mais tanto, eu entendi que o que importa é o que eu construí no meu coração. Eu não vou querer mais tantos destaques, tantas festas, tantas saídas, tanta beleza, isso não vai mais me importar. Vai me importar o que eu tiver construído dentro de mim, o que eu ajudar a construir de caráter dos meus filhos. Eu já não vou ter tanto medo de perder as pessoas, o medo nos paralisa. Eu não vou ter medo de perder as pessoas que eu gosto, medo de ficar sozinho, medo de errar, medo de ser punido, medo tantas inseguranças que a gente tem, porque a confiança na vida vai estar se estabelecendo dentro de mim. Mesmo com todas as angústias, mesmo sendo pressionado, a gente vai conseguir ter mais serenidade, ter mais calma, ter mais paciência, mais aceitação dentro do coração para enfrentar as coisas. Isso nos transforma num outro estado emocional. As coisas todas continuam acontecendo, mas a minha relação com elas mudou. Eu olho para dentro de mim e já não vejo mais tantas montanhas. Aqueles conflitos que antes eu olhava, assim, eu nunca vou conseguir superar isso, eu nunca vou conseguir aceitar, eu nunca vou conseguir lidar com isso, já não é mais tão intransponível. Eles ainda existem e eu estou lutando a cada dia e vou superando. As montanhas, as dificuldades não são mais montanhas, elas não me impedem mais de crescer. Elas não me estagnaram. Eu continuo lutando porque não desaparece da noite para o dia, são conflitos longos, arraigados que nós colocamos dentro do nosso coração, mas a gente vai transpondo. E não é fácil, né? Não é fácil porque a gente está acostumado que tudo esteja bem. Ter fé quando tudo está bem
É ótimo, todo mundo tem. Ter fé na dificuldade, no problema, no conflito, aí é quando a gente precisa demonstrar essa construção. Aí é quando a gente precisa, é na hora da dificuldade, na hora da angústia que a gente precisa escolher dentro de nós, se impor, se esforçar, ter força de vontade para sentir de outra maneira, para confiar na vida, para dar tempo ao tempo, para acreditar, para confiar. É assim que se constrói. A fé então não é uma dádiva concedida a uma meia dúzia. Ela se constrói, ela se adquire, ela se conquista. Por luta, por esforço, por reflexão, por compreensão, por razão. E isso nos leva a estados emocionais mais estáveis. Eu vou conseguir enfrentar as dificuldades de uma outra maneira. Não vou mais me abalar tanto, não vou mais me afetar tanto. Vou seguindo em frente. Se tornará, nada nos será impossível, como disse Jesus na passagem de hoje, que eu nem li. Eu vou só mencionar para vocês. Jesus chama atenção aos apóstolos, porque tem uma criança, um menino que está sofrendo um processo obsessivo, ele está lunático, que é a palavra que chamam, né. E eles levaram, o pai do menino levou o menino até os apóstolos, porque eles já faziam algumas curas, e eles não conseguiram curar. Então ele procura Jesus, o pai do menino, e leva a criança lá, procura Jesus, para que Jesus então possa ajudar ele, que está lunático, que está desequilibrado. E Jesus cura o menino. Depois os apóstolos vão, em particular, e perguntam para Jesus: "Por que nós não conseguimos?" E aí Jesus responde: "Por causa da vossa incredulidade. Se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma semente bem pequena, diríeis para essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível." A gente até pensa: "Poxa, os apóstolos incrédulos, mas eles viam Jesus fazer milagres, fazer curas, como?" Se eles eram incrédulos que conviviam com Jesus, imagina nós. É claro que eles acreditavam, mas faltava crença profunda, a ausência de divisão interna, a certeza absoluta que estamos com Deus. Essa certeza que Jesus sempre tinha, era o que faltava para eles, é o que falta para nós. Faltava essa profundidade, porque muitas vezes a gente compreende, mas a gente não vive conforme a gente compreende, porque a gente não acredita, porque nos falta justamente essa convicção interna, emocional, profunda. Não há mais dúvidas. Então que na tarde de hoje a gente lute para transformar as coisas que a gente já entende numa convicção verdadeira dentro de nós. É tão ruim viver como a gente sofre tanto, a gente perde tanto tempo com medos, com inseguranças. É tão ruim viver com medo de perder as coisas, sempre inseguro, sempre pisando em ovos na vida, sempre achando que A ou B vão se magoar, que isso, que aquilo, a gente está sempre achando que está fazendo errado, que não é para nós, que nós não temos condições, que nós vamos ser deixados de lado, que tudo para nós é mais difícil, que os nossos problemas são. É tão ruim viver assim. Tão melhor se a gente conseguisse construir esperança, confiança na vida, sabendo de verdade que existe Deus, que existem sempre outras oportunidades, que o dia renasce todos os dias, que amanhã será um dia melhor, que haverão outras oportunidades, que tudo se ajeita com o tempo, para um lado ou para o outro. Nada termina, nem com a morte do corpo, a gente continua vivo do outro lado. Então, para que ter medo? O que tanto a gente teme? Como nos falta
a fé, que a gente construa essa fé, ela é construída tijolinho por tijolinho, todos os dias, em cada situação, em cada dificuldade. A gente precisa se impor, a gente precisa querer, a gente precisa ter mais vontade de fazer isso. Que tenhamos no nosso coração, no nosso dia a dia, mais certezas e menos dúvida. É para nós, é para o nosso próprio benefício, não é para Deus. Ele não precisa de nada, de troca de coisa nenhuma que a gente faça. Mesmo com todos os erros, ele continua nos amando e nos dando as oportunidades para que a gente aprenda, cresça. A gente faz mal para nós mesmos, mantendo essas inseguranças, esses conflitos, então, em nosso próprio benefício, e que a gente possa também, ao construir isso, gerar para os outros também benefício, como era o que Jesus fazia, que a gente lute para construir a nossa própria fé real, verdadeira, raciocinada, em bases fortes, que ela se fortaleça cada dia. Uma boa tarde a todos, até a próxima. Pessoal de claro que ficaram, você compartilhando. Faz nossa parte, oportunidade de possam também estar ao pessoal de casa, boa tarde, a próxima oportunidade.